Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 1º de dezembro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 147, que tem como título Não é só. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, em que Paulo diz: Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. E Emmanuel faz o seu comentário. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguiria semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. O último parágrafo eu vou deixar, porque é o encerramento do texto, para o nosso final do encontro. Olha que interessante o tema, não é só. E aí Emmanuel vai lá em Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, em que Paulo diz a eles: Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Mudar a personalidade, reformar a personalidade. Mudar através da tão famosa e conhecida reforma íntima que tanto se fala nos centros espíritas. E fazer essa transformação, fazer essa mudança, realizar a tal reforma íntima, não é uma tarefa tão simples como parece, porque ela exige de nós não apenas uma mudança exterior. Quando, por exemplo, nos ligamos aos trabalhos de beneficência em favor daqueles que necessitam de ajuda e de amparo. Quando nós nos dispomos às práticas do bem que muitas vezes aparecem à nossa frente dentro do trabalho espírita. Ou naquelas promessas vãs que muitas vezes são feitas na intimidade do nosso ser, quando decidimos uma verdadeira e profunda fidelidade ao Cristo. Quantas vezes nós nos envolvemos aquele trabalho
de uma grande distribuição de roupa, de alimento, de benefícios materiais àqueles que mais precisam. É importante lembrar que a fidelidade ao Cristo, a prática do bem, o trabalho em favor da beneficência são muito importantes. Da mesma maneira que a distribuição de roupa, a distribuição de alimentos e de benefícios materiais aos outros. Mas a lição, na sua intimidade, a lição como ensinamento moral, nos chama a atenção, dizendo a nós: não é só isso. É preciso algo mais. É preciso uma renovação interior de nós mesmos. Porque fazer o bem, exercitar a beneficência, ser fiel ao Cristo, cumprindo as nossas obrigações, as nossas tarefas, os nossos horários, distribuir roupa, alimento, calçados, cobertores, livros e assim por diante, tudo isso, claro, é importante e é levado em conta pelos benfeitores espirituais. Nós temos que entender de uma maneira muito profunda que esse trabalho que realizamos, ele não é jogado fora. Ele não é dispensado pela espiritualidade quando na anotação da nossa ficha íntima e particular. Claro que não. Seria até uma injustiça por parte da espiritualidade se agisse dessa maneira, se ela se comportasse dessa forma. Na realidade, o que a lição traz para nós é algo mais. Quando Paulo fala aos Colossenses, olha, vocês precisam se despojar de umas coisinhas aí que são importantes. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes que saem pela boca. Será que de lá para cá mudou alguma coisa? Parece que não. Parece que nós ainda encontramos no seio da nossa vida e da nossa sociedade a ira, a cólica, desculpem, a cólera, não a cólica, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes, as posturas completamente equivocadas perante as inúmeras situações da vida. Então, exercemos o bem, fazemos a caridade, ofertamos algo de bom àqueles que estão próximos de nós, mas esquecemos-nos da mudança de nós mesmos, do nosso processo de reeducação, do nosso processo de nos educarmos para determinadas questões que ainda não foram devidamente aprendidas por nós. Então, a lição vai além do trabalho caritativo que nós oferecemos às outras pessoas. A lição vem nos falar exclusivamente do nosso comportamento diário, quando estamos longe dos trabalhos do bem, quando estamos distantes dos trabalhos de beneficência, quando estamos à distância da fidelidade com Cristo. De que maneira temos agido? De que maneira estamos nos comportando no dia a dia da vida, mediante a sociedade, mediante a família, mediante o trabalho, mediante o estudo, no círculo religioso da qual estejamos filiados. A lição pede-nos esta análise. Não é só o bem que realizamos, é o bem que fazemos por nós mesmos, na mudança íntima de cada um de nós, naquele processo de alteração, de transformação, de mudança, de melhorias em que todos nós traçamos para nós mesmos. O trabalho de reforma da personalidade está diretamente ligado
a nossa individualidade, porque a personalidade é a maneira como nós nos apresentamos à sociedade. E a individualidade sou eu, espírito eterno, único, soberanamente único, não há mudança. Então, quando transformamos a personalidade e fazemos com que a individualidade se sobreponha a ela, estamos nos mostrando de uma maneira nua e crua, na realidade daquilo que somos. A tudo e a todos, aonde quer que nós estejamos. Quando olhamos a trajetória dos grandes missionários que passaram pela Terra, dentro do círculo religioso ou fora do círculo religioso, e nós estamos falando aqui de grandes mesmo, grandes personalidades espirituais, vamos observar que eram pessoas, eram almas queridas que se mostravam de uma única maneira, naquilo que realmente eram. O amor, ele não era mostrado única e exclusivamente nos instantes da caridade e do bem ao próximo. O amor era mostrado em todos os momentos da vida, em toda parte, porque aquilo já é do espírito, aquilo já faz parte daquela individualidade, daquela alma que está ali encarnada. E aquilo se transfere na sua personalidade daquele instante, naquela personalidade daquela vida, que faz com que ela seja única, como disse anteriormente. Então, não é só o bem, não é só o oferecer algo de bom para alguém. Claro que isso é muito, muito importante e muito significativo, mas não é a única coisa que devemos fazer. Melhorar a nossa palavra, educar os nossos pensamentos, direcionar melhor os nossos sentimentos e que as nossas ações, fora desse contexto de caridade e de amor ao próximo, seja coerente com o comportamento dentro do trabalho caritativo e de amor ao próximo. Que haja uma união e não uma posição diferenciada. Agimos aqui de uma maneira, ali agimos de outra maneira. Com esse falamos de um jeito, com aquele falamos de maneira diferente. Isso não condiz com a realidade. A realidade nos pede, nesse processo de reforma da personalidade, ou da tal reforma íntima, que sejamos únicos, com tudo e com todos, em qualquer parte. E agindo desta maneira, agindo desta forma, estaremos sendo verdadeiros e corretos com a própria vida e conosco mesmo. Vejam como que Emmanuel termina a lição. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Um pequeno erro no cálculo, aquele edifício pode vir abaixo. Então vejam a importância do equilíbrio em nós mesmos.
Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, então eu vou vender minha casa e vou transformar isso, esse dinheiro, em algo em benefício de um grande número de pessoas. Que bonito. Que ato grandioso perante a espiritualidade, perante Jesus, perante Deus. Não se esqueça também, os espíritos falando a nós, Emmanuel falando a nós, não se esqueça também de desintegrar, destruir, fazer desaparecer em derredor dos seus próprios passos, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara no rosto, de modo a parecer o que não somos. É a personalidade que se é a personalidade que se sobrepõe à individualidade. Então, na casa espírita eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro, no trabalho eu sou de outro, no futebol eu sou de outro, e por aí sim eu vou modificando a personalidade. Crio inúmeras personalidades e abafo a minha individualidade, o eu espírito eterno. E agindo dessa maneira, eu não vou destruindo em nada aquilo que carrego dentro de mim. A leviandade, o rancor, a mentira, o ódio, a vingança, a inveja, o ciúme, o capricho doentio, o julgamento apressado que faço das situações e das pessoas, a leviandade criminosa. Então, eu pareço ser uma coisa porque faço tanta coisa na caridade, tanta coisa na beneficência, tanta coisa no amor ao próximo, mas na intimidade do meu ser, eu continuo do mesmo jeito. Então, por isso que Emmanuel fala, não é só isso. A caridade ao próximo, o bem ao próximo, a alegria do próximo, o bem-estar do próximo, a harmonia do próximo, a tranquilidade do próximo, é um ato comum da nossa vida, em que eu devo oferecer, em que eu tenho a obrigação de oferecer. Mas isso não significa o mais importante, sendo que no dia comum eu vivo irritado, vivo chateado, vivo reclamando, vivo isso, vivo aquilo. Então, não é só aquilo. Há algo mais a ser feito, que é a reforma da personalidade, a tal chamada reforma íntima, em que eu, individualidade eterna, infinita, espírito, me sobreponho a tudo e a todos. Detecto um determinado erro em mim mesmo e faço uma modificação. Detecto uma falha em mim mesmo e procuro corrigir para que não aconteça novamente. Então vejam como é importante. Vejam como é significativo. Convivência com a caridade,
com o bem ao próximo, com a beneficência, com a benevolência, com a piedade para com os outros, cria em nós uma necessidade muito profunda e verdadeira de modificação. Eu quero, eu necessito, eu preciso modificar-me. E quando eu vou agindo dessa maneira, eu vou aprendendo que aquilo é para mim algo de estímulo, de incentivo para uma reforma e para uma modificação. Toda reforma, toda modificação não se faz num estalar de dedos. Se faz com o tempo. Então eu tenho que ter para comigo esta caridade. Eu tenho que ter para comigo esse entendimento de que as coisas vão acontecendo naturalmente, de que as coisas vão acontecendo gradativamente, momento a momento, dia após dia, para que dessa forma eu vá aniquilando aquilo que ainda me entristece, aquilo que me magoa, aquilo que cria em mim um estado de depressão, de solidão, de culpa, de infelicidade. Vou me permitindo que eu, intimidade infinita e soberana, seja única. E que nessa personalidade em que hoje estou, todos possam olhar para mim e observar que aquilo que sou lá, sou também aqui. E que eu possa dizer isso para mim mesmo. Aquilo que sou lá, sou também aqui. Então, não é só o bem, não é só a caridade. É todo um processo de alteração, de modificação, de transformação, em que nós nos permitimos identificar aquilo que não nos faz bem e tirar aquilo da nossa vida. Mas agora, despojai-vos também de todas estas coisas: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É o que Paulo falou aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. E que Emmanuel termina neste capítulo 147 do livro Pão Nosso, que tem como título Não é só, dizendo para nós: pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, fazer desaparecer, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos máscara pesada ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Então fica aí a nossa lição de hoje, a nossa reflexão de hoje, que chama-nos a consciência
não é só dar passe, não é só receber espírito, não é só estar dirigindo uma casa espírita, não é só trabalhar no atendimento fraterno, evangelizar, educar jovens, fazer cestas básicas, sopa, a reforma da personalidade, a transformação de mim, individualidade eterna, é muito além disso. É observar os pequenos erros que ainda me cercam para que eu possa brilhar como luz eterna. E é uma coisa tão bonita, porque todas as vezes que a gente se depara, por exemplo, com um momento de ira, a consciência como esse ponto de luz a brilhar sobre nossa cabeça, ela nos chama atenção. Por que estou ficando irado? Por que estou me permitindo ficar irado por causa desta situação ou desta pessoa? E aí nós recuamos e nos acalmamos. E aqueles erros, aqueles vícios, aquelas manias, aquelas coisas que não fazem mais parte, que não queremos mais, elas vão se modificando, elas vão se transformando, elas vão se alterando. Muito bacana, muito bonito, porque nós vamos nos permitindo aprender, nós vamos nos permitindo melhorar, crescer, modificar. E vamos entendendo que não é só isso, não é só aquilo. Há algo mais à frente a ser trabalhado por todos nós. Então fica aí a nossa reflexão de hoje, o livro Pão Nosso, capítulo 147, não é só. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade, lembrá-lo que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí a nossa outra série, que é o estudo sistematizado. Estamos aí chegando no finzinho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você um bom final de domingo, uma excelente semana, com muita luz, com muita saúde, com muita paz, a você, ao seu lar, seu trabalho, sua família, e que nós possamos continuar juntos, estudando de uma maneira simples, mas de uma maneira muito objetiva, divulgando a doutrina, divulgando o Evangelho de Jesus e aprendendo, entendendo que não é só aquele pouco que fazemos. A reforma da personalidade e a reforma íntima pede algo a mais de nós. E quando fazemos este algo a mais e nos tornamos vitoriosos sobre aquilo, vemos o quanto foi importante e significativo na nossa vida. Uma boa noite para você, muita paz, muita alegria, muito amor no seu coração e que possamos estar juntos no próximo encontro. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo domingo.